Essa é a última aula que temos e vale a pena recordar o todo que fizemos até agora. De fato, como eu disse várias vezes, é um curso de bioética. Dá para escutar lá atrás? Dá. Porque para fazer a ética da vida, né, como é hoje em sua relação com a ciência, é preciso saber ética. E a Maria do Carmo deu essa parte a partir dos antigos, Aristóteles, Platão e tal, e os modernos, e chegamos ao dia de hoje. Eu dou essa parte aqui, sobretudo, as 4 teorias da bioética, e a doutora Sara está fazendo, e vai concluir hoje, uma colocação sobre um autor especial, e que eu acho que é até o melhor dentro desse programa de bioética, é o mais profundo, conhece a filosofia clássica, conhece a moderna, ele era fenomenólogo, então é de fato uma súmula do que é realmente a bioética. É daqui para frente que se pode ir. Mas eu já falei e vou repetir aqui, a ética sempre foi antropocêntrica. Antropocêntrica. Só existia, a ética sempre foi feita só para nós, os humanos. Os gregos medievais, os modernos, todos eles, ninguém pensava nisso, não. E Kant se perguntou sobre o respeito devido aos animais. Não temos nenhum dever ético para com os animais, porque a ética pertence ao campo da razão e é só o ser humano que é a razão e tal. Voltarei depois a isso. Então, o antropocentrismo, ele exclui todas as outras criaturas do campo ético, né? E o antropocentrismo arranca o ser humano do seio da natureza. E, notadamente, o cristianismo sobrenaturalizou aquilo que os estoicos fizeram. Vou fazer uma referência sobre os estoicos logo adiante. Ou seja, o ser humano ele tem uma parte, então, natural, biológica, que nos é transmitida pela geração, e a parte que corresponde à natureza. Entretanto, nós temos a dimensão espiritual, e essa é a parte divina. E os teólogos medievais e filósofos da época, Santo Agostinho à frente, aprofundaram esse tema à saciedade, em todos os sentidos. Então, tanto o antropocentrismo, auxiliado profundamente pela teologia cristã, arrancou o ser humano da natureza. E hoje nós fazemos um esforço inverso, colocar o ser humano na natureza, notadamente depois de Darwin. Darwin não tem nenhuma dificuldade em admitir a dimensão espiritual transcendente no homem, dizendo que ele é filho da natureza. Nada mais belo, né? Porque a natureza, se eu tenho fé, ela finalmente, tem o seu fundamento em Deus, Criador de todas as coisas. Então, hoje nós dizemos exatamente o inverso. Ao antropocentrismo absoluto, que sempre foi por séculos e milênios, hoje nós colocamos uma ética ecocêntrica. Ou seja,
a ética do respeito universal, e aí o universal é tudo mesmo, o universo, o ser humano e a história que ele faz. Então, tudo é envolvido na dignidade ética. Eu escrevi um livrinho aqui chamado Ética da Solidariedade Antropocósmica. E tenho aqui um capítulo sobre os estoicos e termino com um capítulo sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento da ONU, feita no ano 2000, na virada do milênio, então. Essa publicação sim, é das Nações Unidas, mas via como é aquele da cultura? Unesco. A Unesco. Foi a Unesco responsável e uma porção de gente, então trabalhou nisso, Gorbachev, da Rússia, à frente de todos eles, ele era o presidente. E o Leonardo Boff. E o Leonardo Boff. Sim, e tem um brasileiro, o Leonardo Boff, como teólogo. Ele participou dessa colocação. Ética da solidariedade antropocósmica. De um ponto de vista mais filosófico, metafísico, nós defendemos hoje o valor intrínseco da natureza. É este, para mim, o princípio fundamental que nos une à natureza como um todo. O valor intrínseco de todas as coisas. O que é valor intrínseco? Valor intrínseco é uma qualidade que não é atribuída por nós, pelo ser inteligente, mas ela está no fundo constitutivo de todas as coisas. Todas as coisas têm um fundo constitutivo ético. Kant, essa colocação tem muito a ver com Kant, no imperativo categórico, age de tal maneira que a humanidade, na tua pessoa, como na de todos os outros, seja sempre tratada como um fim e nunca como um meio, ou seja, como instrumento. Então, por nenhum motivo, nenhum mesmo, se pode instrumentalizar alguém, porque todo ser humano, ele é fim em si mesmo. E o imperativo categórico o diz bem. Esse é o que eu acabo de enunciar. Então, diz Kant, o princípio da moralidade. Ele é intrínseco ao ser humano, ou seja, é uma qualidade que inere à nossa própria essência por nascimento. Ele é inato. Nós nascemos com o princípio imperativo categórico, seja o de Kant, seja aquele de Buda, de Jesus Cristo. Faça aos outros aquilo que queres que façam a ti. E é uma forma de dizer o imperativo categórico mais simples, mais direta, compreensível a todos, é essa. Faça aos outros aquilo que queres que façam a ti, que é o princípio fundamental da moral cristã. Fundamental. Na Idade Média, se seguia muito o princípio siga a natureza, que é um princípio da ética estoica, princípio fundamental. Siga a natureza. Porque a natureza é que nos dá o norte, o caminho a seguir. E se eu
sou crente, tanto melhor, porque toda a natureza e o próprio ser humano vem desse princípio fundamental e divino. Então, nós nascemos com a dimensão ética. Esse exercício foi feito pela Idade Média de muitas maneiras, mas o imperativo ético, especialmente, ele é devido do ponto de vista cristão, à teologia, notadamente de Tomás de Aquino. É Tomás de Aquino que considera melhor, mas todos os teólogos e filósofos medievais defendiam esse tipo de visão ética. Ou seja, nós temos a graduação metafísica das coisas. Graduação. Então, em primeiro lugar, nós temos o ser inerte, a pedra. A pedra é e existe. Por isso mesmo ela tem um nível de dignidade ética. Não posso derrubar as montanhas de qualquer maneira, né? A água, o ar, hoje nós sabemos quanto isso custa, né? Congressos mundiais sobre a despoluição da terra, né? Ou seja, da natureza. Sim, a ética, então, ecológica, né? Que hoje chamamos ética ecológica. Os antigos chamavam a metafísica da ética, ou seja, então, primeiro, o ser inerte, ele existe, por isso mesmo tem um nível de dignidade ética. O vegetal, ele é e tem um nível da vida. Ele cresce, se reproduz e morre. Por isso mesmo, ele tem um nível acima de respeitabilidade ética. Ele é e é vivo. O animal também, da mesma maneira. Ele é vivo e sente dor e prazer. E veremos Peter Singer falando exatamente disso. Esse livro aqui, ele é famoso e trata precisamente disso, da sensibilidade e do instinto da dor e do prazer do animal, que é o mesmo daquele nosso, de ser humano. Essa é a graduatória, então, a dignidade ética tirada da dimensão metafísica e constitutiva dos seres que nos cercam. Peter Singer, que é um filósofo contemporâneo australiano, nasceu em 1946. Em 1975, ele lançou esse livro aqui, A Libertação do Animal, Animal Liberation, né? E, naturalmente, isso aqui tem uma propaganda, então é coisa de americano. O clássico é um clássico definitivo para estabelecer a dignidade ética dos animais. Esse é o modo dele. E eu diria, falando disso então, que a este esquema metafísico, ao qual voltarei pelos estoicos, Peter Singer põe um atalho de uma ética mais simples, mas é correta, até onde ela pode alcançar. Esse é um livro que pertence à filosofia que ele assumia, utilitarista. O utilitarismo, que é de Bentham e os outros companheiros deles,
influenciou demais, notadamente, o mundo anglo-saxônico. E eu chamo um atalho, uma ética simplificada que não alcança o mais profundo das coisas, tipo esse dos medievais, né? Dos estoicos mais ainda. Mas é correto o que está escrito aqui nesse livro. Ele é utilitarista, portanto, utilitarismo. A ética não é mais a ética do bem, isso que a professora Maria do Carmo desenvolveu muito bem em Aristóteles, especialmente, a ética do bem, do bem às pessoas, do bem a todas as coisas, a ética do bem. Mas o que é fazer o bem? Peter Singer se pergunta, num outro livro, ao lado desse, é uma ética prática. Quem tivesse um desses dois livros já tem um bom companheiro de viagem para esses estudos aqui. Sim. O que é o bem, então? O bem é produzir utilidades. Utilidades. Coisas que sirvam para a minha vida, para a nossa vida coletiva, para a purificação do mundo. Isso é fazer coisas. Ética é produzir utilidades. Utilidades. Acabou a ética metafísica do bem e, por outro lado, também do mal. Isso é pura discussão metafísica para ele. O que não é discussão metafísica é produzir coisas que favoreçam a existência humana. Portanto, estamos longe de uma filosofia mais profunda, mas estamos na filosofia utilitarista e ela tem suas vantagens, sim. Por exemplo, o princípio fundamental do utilitarismo é este, muito belo, fazer o maior bem possível ao maior número possível de pessoas. Maior número possível de pessoas. Então, exatamente se propõe o bem-estar dos seres humanos. Mas o próprio princípio, ele inclui uma limitação gravíssima, que é esta: nem todos os seres cabem neste princípio. Tem outros que não receberão essa utilidade. Então, o bem, o maior bem possível para o maior número possível de pessoas. Já ele exclui a ideia, a proposição, a tese de que devemos alcançar o bem para todos, todos. As éticas políticas contemporâneas, por exemplo, insistem nisso, criar uma sociedade correta para todos, conveniente para todos. Nós somos um exemplo exponencial dessa visão distorcida. O bem que nós produzimos no país, ele é para poucos, que a maior parte é excluída, tem que correr atrás de migalhas. E aí nós temos as favelas, os tugúrios, tudo por causa dessa ganância de produzir coisas que servem para poucos ou que poucos podem alcançar. Peter Singer então diz: é hora de tomar a sério os direitos dos animais. E isso aqui é, sobretudo, a respeito dos animais. E a respeito dos animais, a tese central desse livro, já falei, a tese que ele adota, ele resume, então, dizendo que precisa ter tratamento igual
para interesses iguais. O utilitarismo, então. O ser humano, nós, claro, queremos conservar nossa vida, e a nossa vida biológica. Nós queremos conservar, exigimos de conservar a nossa sensibilidade, o nosso instinto, são parte da nossa dimensão ética profunda. Então, diz Peter Singer, igual tratamento, porque o animal tem o mesmo interesse que eu de sentir dor e prazer. Eu fujo de qualquer sofrimento que eu puder, todos se eu puder evitar, né? E procuro o meu prazer sensível. Exatamente igual. Então aqui eles defendem a igualdade absoluta entre o ser humano e o animal. E nesse está, para mim, a fraqueza de sua tese está aqui, que não soube distinguir. O ser humano tem uma dimensão a mais, como nós vimos. Nós temos sensibilidade e sentimos dor e prazer, tanto quanto os animais. Até ali vale o mesmo tratamento ético. Entretanto, o ser humano é capaz de pensar, é capaz de se reunir politicamente, é capaz de fazer livros, de escrever poesias, de fazer música, de levar inclusive a transcendência pelo seu pensamento. Então aqui temos um nível de ética a mais. Mas Peter Singer e os utilitaristas não raciocinam com essas dimensões abstratas. Eles chamam de abstratas, mas que para nós são dimensões reais. O pensamento, a liberdade, são coisas que compõem a nossa vida por inteiro. Mas isso não é então sensível, não é utilidade. Então, a pergunta, que é correta no fundo, a pergunta não é: podem os animais raciocinar? Mas a pergunta é: os animais podem sentir dor e prazer como eu? Sim, então somos iguais. Ponto final. Esse é o mérito dessa tese e também a sua limitação. Mas ela defende o respeito incondicional aos animais corretamente. Esse livro é famoso desde o início. Quem estuda bioética é importante que conheça mais ou menos essa linha da colocação dele, que é o principal. Ele está radicado, ele é radicado nos Estados Unidos há muitos anos e é professor na Universidade de Princeton, parece. É professor de bioética. Então, diz ele, é hora de tomar a sério o direito dos animais. E ele toma a sério o direito dos animais. Eles têm igual interesse que os homens de usufruir o prazer e de fugir da dor, tanto como qualquer um de nós. Então, essa é uma teoria correta, mas simplificada, restrita, e especialmente a um tema. Nós temos uma teoria global a partir da natureza e do século passado. Me refiro a Bergson, Henri Bergson, um francês, que escreveu muitas coisas, mas especialmente dois livros. O primeiro, A Evolução Criadora. E o segundo é As Duas Fontes da Moral e da Religião,
le discurso de la moral e da religião. Um completa o outro, e com 25 anos de diferença entre um e outro desses livros. L'evolução criatriz, como talvez se entenda, e é isso que ele entende dizer, ele faz a filosofia, a metafísica da colocação de Darwin. Darwin é um cientista, um naturalista, né, que viu a possibilidade de que a vida surja de um tronco comum a todos nós, ao vegetal, ao animal e a nós mesmos. Então, para Darwin, a mente era um processo evolutivo do ser humano. Bergson, que era um judeu e respeitoso das tradições judaicas, escreveu L'Evolução Criatriz. É um livro ótimo ainda hoje, para ecologia, sobretudo. A ecologia é um bom fundamento metafísico, né, da teoria da evolução, que visa a ser científica. O princípio fundamental é a duração, la durée. As coisas duram, né? Todos nós duramos e contamos anos, mas isso é uma contagem nossa, subjetiva, né, da cultura. O fato é que a minha existência, ela é um prolongamento de um mesmo fio vital, que ele chama de elan vital, que é desde a concepção, que nos foi dada pelos nossos pais, até o fim da vida, né, na juventude, na idade adulta ou na velhice, nós não sabemos, mas até o fim da vida. Do começo ao fim, então, isso que é a duração. A duração é a continuação na existência e uma continuação progressiva desse fenômeno vital. E Bergson, que era um homem crente, um judeu, ele tem uma colocação interessantíssima, porque tudo vem da natureza, inclusive a mente humana. Sim, senhor, não tem nenhuma dificuldade em admitir que o ser humano, na sua inteligência, vem da natureza. Justamente por aquilo que dizíamos primeiro da metafísica antiga. A matéria inerte, ela é. Portanto, Bergson vê um grau de vida na matéria, como a pedra, por exemplo, esse granito aqui deste chão, né? Esse é vida decaída, diz ele. A materialidade pura, o ser inerte, a pedra, é vida decaída. O vegetal é uma vida em curso, bem como a nossa. E ele faz mais. A evolução do espírito, então, vem da própria natureza. E o Bergson, ele é bastante poético aí, claro, muita gente discorda dele nesse ponto, mas ele diz: o próprio espírito, isto é, a dimensão espiritual do ser humano, transcendente, a crença em Deus, é um processo evolutivo. Ou seja, a evolução, então, em certo momento, produziu a capacidade de pensar e produziu também aquilo que o cristianismo fez e o judaísmo tinha intuído,
há Deus presente no ser humano. Então se diz que Cristo é a divindade encarnada. Não é necessário dizer Bergson. É um processo evolutivo. A razão humana evoluiu até a cristificação. Ele chama de cristogênese. Né? Temos a biogênese, a antropogênese, a cristogênese e, finalmente, a divindade. Então, nós podemos formar-nos o conceito do Deus transcendente a partir da própria realidade biológica. E nisso você tem razão, porque se eu sou crente, Deus é o fundamento de tudo isso. Então ele está no princípio do universo, que um belo dia ele se manifeste numa figura tipo Cristo, o outro grande espiritualista das religiões, não tem nenhuma surpresa para Bergson, não. Inclusive, a chegada da visão de Deus. Parece, enfim, que, em um certo momento, as religiões têm algo de transcendente, algo que supera em absoluto a natureza. Para Bergson não é preciso que seja assim. Né? Nós podemos encontrar a presença do Espírito no fundo de todas as coisas e, do ponto de vista metafísico, ele tem razão. Então, aí nós temos uma teoria global da natureza nos tempos contemporâneos, modernos. O Bergson morreu antes que explodisse a guerra, em 1939. Em 39, então, é um autor contemporâneo. A evolução criadora e as fontes da moral e da religião. Fontes da moral e da religião. Que é exatamente esse final que eu estou dizendo aqui, vem desse livro Le Dessous de la Morale e de la Religião. Nos tempos antigos, temos o exemplo acabado, né, com os estoicos. Nesse livrinho que eu fiz aqui, a ética da antropologia antropocósmica, eu tenho um capítulo sobre os estoicos. Os estoicos são anteriores ao aparecimento do cristianismo, mas foram contemporâneos durante mais de 500 anos. Mais de 500 anos. O cristianismo apareceu em plena vigência da filosofia estoica. Para os estoicos, acho que já falei outro dia, para os estoicos, o que existe é só esse mundo que nós vemos. Que vemos. Todas as realidades são físicas. A nossa alma é uma dimensão da física. O nosso pensamento é algo de físico. É físico, um pouquinho diferente sim, mas o fundamento é a física. E os deuses são físicos também. Eles nascem, crescem e morrem como nós. Por isso, o estoicismo é ainda politeísta. Essas energias da natureza são todas divinas. E esse pensamento não é um absurdo, não é um absurdo. Claro, o registro mudou, hoje o mundo é monoteísta, mas nós viemos dessa visão pluralista da visão espiritual. Muito bem. Então, para os estoicos, os próprios deuses nascem, crescem e morrem como todos nós, todos nós. E a coisa mais importante que tem é obedecer à natureza. Tenho aqui um extratozinho
de um estoque, né, que é chamado Creusipo. Creusipo é um dos fundadores, porque tem uma longa história dessa filosofia. Mas então que não exponho aqui porque é longo. Nós temos o estoicismo fundamental, esse Creusipo é um Zenão, os dois fundadores. Depois o estoicismo médio, que mais ou menos manteve a doutrina fundamental de Creusipo e de Zenão. E, finalmente, o estoicismo romano, que nós conhecemos bem através desses autores. Então, Creusipo, um dos fundadores, diz o seguinte, que o mundo, assim, o mundo, tem letra muito miudinha aqui, o mundo é um ser vivo, racional, inteligente, como está demonstrado na nossa alma, que é um fragmento da natureza. Fragmento da natureza. Então, a natureza, o mundo, ela é tudo isso, um ser vivente, racional e inteligente. Ou seja, a natureza como um todo é a divindade. É o Logos universal. Deste Logos universal derivam os nossos logos individuais, logoi. E por isso mesmo que nós somos um fragmento da natureza tão divino quanto o todo. Quanto o todo. E com a morte não acontece nada de transcendente, mas acontece o retorno. Este universo vivo, pensante e divino, essa totalidade que é o Logos universal, ela é eterna, mas não no sentido da transcendência, mas no sentido da imanência. Ou seja, o tempo nunca para, nunca se extingue, chegamos todos ao fim e haverá um cataclisma final também na visão estoica, mas esse cataclisma final não é para a destruição de todas as coisas, mas é do retorno dessas mesmas coisas a fazer um novo giro que, segundo os diferentes autores, ele dura 12.000 anos, 8.000 anos, 7.000 anos, isso conforme os vários estoicos pensavam. É isso. Eu não trouxe aqui o livro. Estou estourando quase, chegando ao limite do meu tempo. Então, estava pensando em Cícero. Eu tenho esse livro porque é um livro de minha leitura. Como envelhecer. Então, diz, muita gente se queixa da velhice. Muita gente se queixa. E inclusive da proximidade da morte. Entre as coisas bonitas que Cícero diz, é a seguinte, mas veja, se eu sou um adepto da nossa teoria, do eterno retorno de todas as coisas, eu não acabarei nunca, vou começar de novo, por um lado. Né? E, por outro, eu vou me encontrar com a suprema divindade. A morte é uma entrada num modo de vida diferente. Como ele será, nós não sabemos. Não sabemos, nem com os estoicos. Sabemos, porém, que retornamos. Então, eu não acabo nunca, seja qual forem os meus anos. Né? E assim por diante. É bonito de se ler. Um dia eu dei uma conferência no CREMERGE, no Conselho Estadual de Medicina, mais sobre esse direito de envelhecer. É interessante isso aqui. Bem, então é isso.
os estoicos têm a visão mais global, né, do universo que nós possamos ter. Bergson, ele fez a linha dele no nosso tempo, como os estoicos fizeram de uma forma muito mais profunda, muito mais profunda. Eu queria concluir, então, essas minhas colocações, dizendo que, por exemplo, é importante que esta visão correta de Peter Singer, ela seja envolvida por estas visões gerais. Essa visão, seja a de Bergson ou qualquer outra teoria global. A fenomenologia tem seu modo de entender essa globalidade, mas o Bergson, ele fez a seu jeito. E Heidegger, que é um dos líderes, então, da fenomenologia, ele diz: um dos mais belos conceitos de tempo é aquele de Bergson, que tempo é duração. Entretanto, ele diz que ele se perdeu numa outra visão de tempo. Não é, não. Ele tem a visão correta. É Heidegger que tinha que inventar dele, então dizia que os outros erraram. É como todo bom alemão diz, né? Até aqui falaram assim, eu, porém, falo diferente. E Heidegger falou muito bem, mas ele faz um elogio muito grande ao Bergson, bem como aos estoicos. Os estoicos, ele tem vários trabalhos sobre os estoicos, ou seja, a filosofia que se dá conta também da parte de dimensão metafísica, ela é sempre global, sempre global. Peter Singer, que não tem metafísica, é claro, então ele só pode ter uma ética pontual, a ética dos animais. Defende muito bem, mas, entretanto, não é tudo. E quem tem visão larga é o Ann Jonas, que é a professora, a doutora, e amanhã doutora em filosofia, vai expor agora. Então, antes de entrar propriamente no tema dessa última aula, vou fazer alguns comentários a respeito do que o professor falou dentro da perspectiva jonasiana. Tá? Então, por exemplo, no livro Matéria, Espírito e Criação, Jonas defende a ideia que esse princípio vida, que ele reconhece, né, que nós tivemos uma aula sobre isso, que a liberdade é o fio condutor para a compreensão da vida, etc. Ele diz que esse princípio vida já está presente nos seres minerais, né? Atribuindo assim dignidade ética a todos os seres, basta existir que tem dignidade ética. E ele diz que esse princípio vida está de um modo potencial nos seres inanimados, porque, segundo, aí o Jonas gosta muito de ciência também, né? A teoria da origem da vida que vigora até hoje é a teoria de Oparin, um russo que fez a teoria, desenvolveu essa hipótese nos anos 60. E ele mostra nitidamente reproduzindo no laboratório que as primeiras moléculas orgânicas surgem a partir de moléculas inanimadas muito simples, como a água, o gás carbônico, o oxigênio e o gás nitrogênio. Isso dá origem à proteína. Então, assim, o princípio vital, a proteína, assim, digamos, é uma substância que só aparece nos seres vivos, é uma substância orgânica. Não aparece nas pedras, na água, etc. No ar, né? Então, o Jonas defende essa ideia, que o princípio vital está presente mesmo nos seres inanimados de uma forma potencial, de uma forma latente, ok? Agora, em relação ao Peter Singer, só uma proposição, o Peter Singer, como o professor bem colocou, defende a igualdade absoluta entre seres humanos e animais. O Jonas também não concorda com isso, porque o Jonas também defende a diferença antropológica, né? Isso que o professor falou da diferença do homem ter um monte de atividades humanas que nenhum outro animal tem igual, a gente costuma chamar em filosofia e antropologia da diferença antropológica, né? Que durante muito tempo se achou que era o uso do instrumento, aí você viu que não é isso, os animais também são capazes de usar instrumentos e tal. E atualmente o que tem mais vigor em relação à diferença antropológica é a capacidade simbólica, tá? A capacidade simbólica se expressa especialmente pela linguagem. A capacidade simbólica aparece principalmente através da linguagem, né? Que seria uma marca da diferença dos seres humanos em relação aos outros animais.
E Lévi-Strauss e acho que o Frank Tanlan, um outro que eu pesquisei, ele aponta ainda mais dois pontos. É o símbolo, o instrumento e a regra. A regra aí não tem a ver com isso, mas é interessante dentro desse contexto. O ser humano é a única espécie que onde o incesto é vetado, né? Então, e isso tem uma função e um diferencial em relação aos outros seres humanos. Aí essa tese é defendida por Lévi-Strauss na sua antropologia estrutural, tá? Então, assim, esse ponto realmente do Peter Singer é super interessante. É claro que a gente deve, mesmo na visibilidade jonasiana, respeitar a dignidade dos outros seres. O imperativo categórico kantiano, que é antropocêntrico, vamos dizer, olha só para os seres humanos, ele deveria ser, então, estendido. Se você compreende que todos os seres são uma finalidade em si mesmos, então ele é estendido também aos animais, certo? De certa forma, né? Todos os seres merecem respeito à sua própria dignidade de existir, tá? E uma outra coisinha que o professor comentou, aí só para lembrar, porque às vezes nem todo mundo conhece o Bergson, ele começou dizendo que era judeu e no final falou do caminho da cristogênese e tal, né? É que o Bergson, ele era judeu, mas ele se converteu ao cristianismo. Então, ele tem essa pegada mais cristã também, ok? Bom, eu acho que era só isso que eu ia falar, da diferença antropológica, do princípio vida mesmo nos seres inanimados, no livro Matéria, Espírito e Criação. E agora, então, eu vou entrar nesse ponto, que é o último ponto, então, do nosso curso, onde eu vou mostrar uma reflexão a partir do livro Técnica, Medicina e Ética, do Hans Jonas. Foi o último livro mesmo que ele publicou, o penúltimo, o último foi esse, Matéria, Espírito e Criação. Onde ele analisa, lembrando que Jonas passou 20 anos acompanhando como filósofo e como bioeticista o centro médico da Harvard, da Medical Harvard School. Okay? Então ele acompanhou os médicos que estavam fazendo transplante, que estavam fazendo experimentos genéticos e etc, etc, etc. E ele então faz essa reflexão que eu vou tentar sintetizar aqui, ok? Então, nas ciências biológicas, e marcadamente na pesquisa médica, na medida em que os seres vivos sencientes se tornam objeto de experimentação, ser senciente é que sente prazer e dor, tá? Se torna objeto de experimentação, a sacralidade ou a inviolabilidade da vida é sempre desrespeitada, pois a investigação lida com o vivente em sua totalidade e pode afetá-lo permanentemente. Assim, enquanto a experimentação com objetos inanimados não levanta de imediato questões morais, de imediato, porque se a gente analisar mais profundamente, também vai levantar questões morais na medida que compromete a existência dos seres humanos futuros e de outros seres vivos também, depois da poluição. Não é só a gente que vai sofrer. Os peixes, né? Os peixes estão morrendo aos borbotões por causa do plástico que a gente joga no mar, né? E etc. Então, isso também os seres inanimados vão apresentar essa problemática. Então, assim, enquanto a experimentação com objetos inanimados não levanta de imediato questões morais, quando o objeto a sofrer o ensaio é um ser vivo, os problemas éticos são imensos. Aí eu vou citar Jonas, né, nesse livro Técnica, Medicina e Ética, página 121, ele diz o seguinte: o que é basicamente repugnante na utilização de uma pessoa como objeto da experimentação não é tanto que a convertamos temporariamente em um meio, o que ocorre constantemente nas relações sociais de todo tipo. Nem todo mundo entra no ônibus e dá bom dia para o motorista ou para o trocador, a gente dá o dinheiro e passa, né? Isso é uma instrumentalização, mas digamos assim, dentro de um certo contexto, né, que é aceitável socialmente, né? Então, o que é basicamente repugnante na utilização de uma pessoa como objeto de experimentação não é tanto que a convertamos temporariamente em um meio, o que ocorre constantemente nas relações sociais de todo tipo, mas que a convertamos em uma coisa, em algo meramente passivo, submetido à intervenção de atos que nem sequer são ações em si mesmas sérias, senão provas para atuar realmente em outra parte e no futuro. O ser da pessoa submetida ao experimento fica reduzido a um caso simulado ou a um mero exemplo. Então, de acordo com Jonas, a pessoalidade é negada ao sujeito humano submetido à experimentação, que sofre a ação em função de um fim que lhe é alheio,
A finalidade da pesquisa quase nunca vai beneficiar o próprio sujeito da pesquisa, entendeu? Os seres humanos que assinam lá o consentimento e participam de uma pesquisa de qualquer natureza que seja. Para Jonas, o consentimento, que é assim, esse consentimento livre e esclarecido, é um documento sem o qual não se faz nenhuma pesquisa com seres humanos. Tá? Eu comecei, não concluí um mestrado em medicina, e tive que submeter, preparar uma declaração de esse consentimento livre e esclarecido, e para cada paciente que eu apresentava, que era recrutado, né, assim, que vinha me procurar para saber se podia participar da pesquisa, se ele pudesse participar da pesquisa, ele tinha que assinar esse consentimento. O que não, esse consentimento, o Jonas mostra, não é suficiente para assim, legitimar eticamente a experimentação científica sobre seres humanos. Ele diminui um pouco, digamos, a culpa, e os médicos e os cientistas, de um modo geral, ficam satisfeitos por isso mesmo, não avançam nessa questão. Mas, definitivamente, esse consentimento, ele não sanciona essa reificação. Reificação, coisificação, né? Reificação aí do res, né, de coisa em latim, então essa coisificação. Mas a única coisa que para Jonas sanciona, né, essa reificação seria a autenticidade de um ato voluntário, motivado e consciente, que pode então justificar essa condição de coisa a que se reduz o sujeito que se torna objeto da experiência. Tá? De um modo geral, a sacralidade ou a inviolabilidade da pessoa só admite a contraposição de um bem comum. Jonas esclarece que temos o dever de preservar uma humanidade autêntica, mas não temos a obrigação de buscar melhorar progressivamente nossa condição. Nós é que escolhemos esse objetivo, e nós já discutimos isso antes, o progresso é uma escolha da humanidade, né? E recente. Então, aceitamos como moralmente correta a primazia da coletividade sobre o indivíduo, e ela está presente na vida cotidiana e não apenas em situações extraordinárias como um experimento científico. Né? Jonas adverte que é preciso discernir cuidadosamente o que são necessidades, o que são interesses e o que são direitos da sociedade, pois não podemos esquecer que a sociedade é um conceito abstrato, enquanto que o indivíduo é algo concreto, e que, portanto, o ponto de vista social também não se basta. Apenas a justificativa de benefício social também não é suficiente. Então, citando Jonas, há uma diferença entre a pretensão moral de um bem comunitário e o direito da sociedade a esse bem e aos meios para a sua realização. Jonas nos lembra dos povos antigos que faziam sacrifícios a fim de obter benefícios, como uma boa colheita, por exemplo. Ele critica o menosprezo que se mostra por essa ideia e reconhece nela um grande valor, observando que o envio da flor da juventude para a guerra é uma espécie de sacrifício social. Não hesitamos em enviar seres humanos para defenderem com suas próprias vidas a preservação da comunidade. E o fazemos com base na lei, de modo que eles não podem nem recusar o recrutamento, independentemente de sua vontade ou de seu consentimento. Jonas afirma que há alguma perturbação moral ao se constatar que a contingência recrutada seja composta, sobretudo, de jovens desfavorecidos socialmente, menos úteis e mais sacrificáveis. Jonas continua sua reflexão mostrando que alguma coisa deste sacrifício está contida na revogação seletiva da inviolabilidade pessoal e na entrega ritual de indivíduos a riscos desnecessários para sua própria saúde e sua vida por causa de um bem social maior, por exemplo, encontrar cura para uma doença ou um tratamento melhor, ou um procedimento cirúrgico novo, etc. Jonas, mais uma vez, nos lembra que o contrato social foi feito para dar limites à liberdade e ao poder individuais em benefício dos indivíduos mesmos que compõem a coletividade. O contrato social não abrange o sacrifício. O sacrifício é algo voluntário. E Jonas insiste que a pessoa que se dispõe a participar de uma pesquisa científica, isso é uma espécie de sacrifício que só poderia ser aceito eticamente quando é voluntário, autenticamente voluntário. Então, o contrato social não abrange o sacrifício. Não se pode exigir que alguém morra em função do bem público. Mas o interesse e o controle público chegam à vida privada em algumas instâncias do consenso geral, como, por exemplo, a educação compulsiva das crianças. As obrigações sociais são sempre recíprocas e gerais. Assim, quando todos respeitam o direito de propriedade, tem o meu direito protegido.
Quando todos seguem as leis de trânsito, a segurança de cada um é garantida. O contrato social está fundado na primazia da liberdade do indivíduo, uma opção político-metafísica da tradição ocidental, afirma Jonas. Em situações extraordinárias, como na guerra, por exemplo, tal primazia dá lugar ao predomínio da necessidade social. Então, se por um lado rejeitamos a ideia de seres humanos dispensáveis, por outro, consideramos os inúteis e os que não se adaptam ao convívio social estabelecido como um peso para a sociedade. Regimes totalitários poderiam entender, para o bem da coletividade, que se tornem esses indivíduos úteis. Esses indivíduos seriam de menor valor, ou, dispensáveis, né? E menos favorecidos socialmente, poderiam ser utilizados por regimes totalitários, poderiam ser tornados úteis por regimes totalitários, que poderiam colocá-los à disposição de um fim social qualquer, que poderia ser o de servir de cobaia em experiências médicas, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo histórico, né? Na China, milênios, né? Eles faziam, os condenados à morte eram entregues para os médicos fazerem vivissecção e aprenderem anatomia e fisiologia humana, entendeu? Por isso que a medicina chinesa é muito avançada do ponto de vista histórico. Os chineses já conheciam há mais de 5.000 anos, por exemplo, que o sangue circulava. No Ocidente, a medicina ocidental só descobriu isso em 1563 com um médico inglês chamado William Harvey. Então, assim, como que eles descobriram isso tanto tempo antes? Porque eles faziam vivissecção dos condenados à morte. A lei, o Estado permitia isso. O cara está condenado à morte, então que ele seja útil para a sociedade, vai servir para os médicos, entendeu? Então, a famosa tortura chinesa. Enfim, tem... A gente, né, nós também, as agruras do Holocausto também trouxeram muitas informações para a ciência. É muito triste a história, mas é a realidade. Bom, então, não raro as experiências médicas situam-se entre a crítica situação de um estado de guerra e os assuntos correntes do contrato social. Então, Jonas defende que nossa sensibilidade contra o tipo de invasão e utilização do âmbito mais íntimo do próprio corpo, que é do que se trata, né, a experimentação científica, é tal que só um objetivo de valor superior ou imperativo poderia fazê-lo aceitável. Então, a finalidade da medicina é a saúde e, em última instância, a própria vida, e não resta dúvida de que a saúde e a vida são bens. O médico serve a esses fins de duas maneiras, por meio da cura da enfermidade ou do alívio do sofrimento e também por meio da pesquisa que realiza ao acumular suas experiências profissionais. Mas a pesquisa médica pode contrapor facilmente o interesse público ao privado, o bem comum ao bem particular. Esses conceitos são imprecisos e mal alinhavados, e Jonas se perguntou sobre o que a sociedade pode se permitir. Assim, ninguém, aí concluindo Jonas a respeito dessa introdução, ninguém tem o direito de selecionar mártires para a ciência. É como ele considera as pessoas que participam de projetos de pesquisa científica, de ensaios clínicos, são mártires para a ciência, porque elas sacrificam a própria vida. Agora, se elas fazem isso com total autonomia, né, e conhecimento, é o que o Jonas então aqui vai sugerir, 3 aspectos importantes, né, quais seriam os sujeitos melhor recrutados, né, quais seriam eticamente melhor, né, que tipo de pessoa deveria participar como cobaia em pesquisas científicas, né? Então, sobre o recrutamento de pessoas para pesquisa, Jonas sustenta que a permissão para a solicitação e a utilização de seres humanos para pesquisa só deveriam ser dadas para finalidades médicas que possuam consentimento geral, como por certo é a saúde de todos. Mas superar um mal quase sempre é mais valoroso do que incentivar um bem. Sendo o mal uma situação extraordinária, se legitimam medidas extraordinárias para combatê-lo. Portanto, a pesquisa com seres humanos, que tem cunho melhorista, não deveria ser exigida ao bem comum, mas deveria ser encerrada como uma medida extraordinária. Não podemos dizer que alguém deveria ter arriscado a saúde ou a vida por outras pessoas. É louvável quando alguém toma essa atitude, mas não a tomar não é censurável. Também não se pode nem pedir nem exigir que alguma pessoa faça isso, por não consistir em nenhum dever. Então, Jonas afirma sempre que não é um dever social a gente se submeter a uma pesquisa científica. Uma atitude tão altruísta é sempre de fórum íntimo e uma decisão que se passa entre a pessoa e ela mesma. E ainda diz o Jonas, se ela for crente, entre ela e Deus, vamos dizer assim. Nenhuma terceira parte pode decidir por ela.
nenhum indivíduo e nem a sociedade. Entretanto, como o progresso médico está intimamente relacionado com a melhoria social, a responsabilidade pela ação médica deve ser assumida pela sociedade. A ação médica deve, então, incluir a pesquisa e o cuidado com os idosos, as gestantes e todos os que se encontram em uma situação vulnerável. Jonas nos lembra que antes da consolidação dos Estados modernos, tais ações eram sempre da instância privada e que a responsabilidade do Estado perante a sociedade foi e continua sendo cada vez maior. Aí diz Jonas, não só esperamos da sociedade direito, ordem e proteção de nossa segurança, mas melhoria ativa e constante em todos os terrenos. Ou seja, a promoção do progresso, que é um fim expansivo, e não tem a urgência das situações de catástrofe, mas cujo livre avanço para adiante é extremamente sedutor. Desculpem. Jonas observa que a confiança desse desejo é um mandato oficial, permanente e institucionalizado no organismo público. Todos os estados desejam a melhoria da sociedade. Ou seja, esse ideal utópico do progresso é comum a todas as sociedades, pelo menos as ocidentais, hoje, talvez do mundo inteiro. A opção pelo contínuo progresso é um interesse reconhecido da sociedade que exige sempre mais. A pesquisa é a condição para esse progresso e a experimentação com sujeitos humanos se tornou um meio necessário na medicina. E assim, a pesquisa em seres humanos tornou-se um interesse social. Jonas questiona se a sociedade pode exigir a contribuição de meu corpo para qualquer finalidade social. E poderíamos estender essa questão se a sociedade pode exigir também a contribuição dos animais, de todos os seres vivos. Né? A gente pode questionar, com esse mesmo raciocínio que se questiona para os seres humanos, também se deveria questionar para os animais. As exigências do contrato social só incidem sobre nossas ações visíveis e públicas, nunca sobre a nossa intimidade. Então, essa decisão de participar de um projeto de pesquisa, Jonas defende que é de fórum íntimo e ela só é aceitável quando for autenticamente desejada pela pessoa, voluntária. Né? Segundo Jonas, ninguém, nem o Estado, nem o indivíduo, tem direito a nenhuma parte do meu corpo e, assim, pacientes em coma irreversível não podem ter seus órgãos solicitados por lei para benefício de outrem, nem a meu metabolismo ou minhas funções orgânicas ou quaisquer dos fenômenos biológicos do meu corpo. Eu contei aqui para vocês, se não me engano, uma prática comum na China de drenar a bilis dos ursos vivos, né, e manter os ursos em cativeiro drenando a bilis. Imagina que podem fazer isso com uma pessoa em morte cerebral. Ela já é um cadáver. Por que não colocar um catéter na bilis e manter os órgãos dela funcionando só para produzir, entende? Alguma coisa, né? Então, todo esse raciocínio que ele faz para os seres humanos, eu acho que é possível extrapolar também para os seres vivos, claro, ponderando, levando em consideração a diferença antropológica. Até porque, assim, na nossa vida hoje, no século XXI, nós já estamos usando de seres vivos para, desses mecanismos biológicos dos seres vivos há várias décadas. Produção de antibióticos é feita com manipulação de bactéria, tem vaca geneticamente modificada, né, para a produção de que produzam, para aumentar, que sejam mais produtivas no leite, e etc, etc, etc. Então, isso a gente já faz há bastante tempo. Então, é preciso repensar esse comportamento, até que ponto ele é legítimo do ponto de vista ético. Ou que maneira se pode fazer isso, né? Os veganos não vão deixar nunca, mas quem não é vegano pode ter uma consideração ainda ética, mesmo que destruindo outras vidas. Jonas, eu acho que eu já comentei aqui, acho que numa resposta para a Rosângela, que ele não defende veganismo, mas ele não defende, assim, não é a bandeira dele. Mas ele também não aprova o tratamento que é dado aos animais. Ele diz literalmente que as maiores crueldades que o ser humano é capaz de fazer se encontram dentro dos galpões do agronegócio, tá? Da pecuária, etc., da criação dos animais. E isso nos anos 70, né? Quando eles nos anos 70, 80. Hoje a coisa está muito pior. Eu gosto sempre de lembrar, nos anos 60, um pinto levava 6 meses para virar o frango que vende no supermercado. Hoje, leva 45 dias. Então, assim, todo o desenvolvimento científico e tecnológico permite essa aberração de fazer um pinto virar um frango em 45 dias, quando na natureza isso ocorreria em 6 meses.
Tá? Se você não der hormônios, não ficar dando antibiótico, não ficar alterando a luminosidade, né, que nos galpões de criação de ave, a iluminação artificial reproduz a luz solar, o ciclo diário, a cada 6 horas, né? Assim, o dia tem 6 horas, a noite tem 6 horas, o dia tem, não 12, né? E isso faz com que as galinhas botem 2 ovos por dia e não um só, né? Porque os hormônios são fotossensíveis, né? A produção dos hormônios fotossensíveis. Bom, então, o progresso médico não constitui uma urgência pública. As sociedades continuarão a existir mesmo que não se cure o câncer ou qualquer outra condição mórbida. A decisão do que deve ser pesquisado é sempre opcional. Assim, também é a escolha do viés melhorista, é uma escolha opcional. Jonas interroga a legitimidade desse viés, argumentando que as gerações futuras têm direito a um meio ambiente digno e propício para a vida, mas não a cura de todos os males ou mesmo a imortalidade. Entretanto, nosso comportamento técnico predador compromete o mundo que nossos descendentes receberão, e ainda assim continuamos a alterar e a destruir a natureza com afinco. Então, isso é muito mais problemático do que você não encontrar a cura do câncer. Na medicina, o objetivo melhorista se tornou essencial e hoje ele não é mais facultativo. Já que curar ou aliviar o sofrimento de enfermos constitui uma obrigação profissional, o progresso na arte de curar também é um dever. Mas, para a sociedade, o melhorismo é uma meta facultativa e, por muitos séculos, desde nossa origem até a modernidade, tal possibilidade não constituía nem uma cogitação. Como nós vimos com a professora Maria do Carmo, no mundo antigo não existia o conceito de progresso. O mundo era aquilo, era perfeito e pleno. Né? Esse conceito de progresso só aparece com Bacon em 1600. Então, assim, conclui Jonas, a permissão do uso do próprio corpo para a pesquisa biomédica é algo que não pode ser exigido em nenhum contrato social. Jonas distingue a obrigação moral de valor moral e afirma que o que é mais elevado está para além das instâncias do dever e da exigência, que a dimensão ética ultrapassa a lei e chega na esfera mais íntima, independentemente de qualquer cálculo ou regra, pois alcança a instância do sagrado, ou seja, daquele núcleo inviolável. Para Jonas, apenas deste âmago do indivíduo pode surgir a decisão de um sacrifício. E a comunidade científica deve proteger a verdadeira espontaneidade e autenticidade desse sacrifício. Considera-se, desde então, o Tribunal de Nuremberg, o consentimento livre e esclarecido das pessoas que se submetem a pesquisas médico-científicas como condição sine qua non para a realização de ensaios com seres humanos. O propósito dessa norma é respeitar e proteger incondicionalmente a pessoa, sua autonomia e liberdade de participar ou não de uma pesquisa em seu próprio corpo. Mas, no entendimento de Jonas, esse requisito mínimo do consentimento não é suficiente para a problemática do recrutamento e ele defende que é preciso saber quem deveria recrutar as pessoas e a que pessoas o recrutamento deveria ser exigido. Então, veja bem, essa norma do consentimento esclarecido surge em 48 no Tribunal de Nuremberg, e porque na época do Holocausto os nazistas não pediam consentimento para fazer as experiências mais estapafúrdias, sem nenhuma finalidade médica própria, só para puro experimento, né? E lembrando um fato histórico que aconteceu nos Estados Unidos, que o professor contou, de um grupo social negro pobre, que os médicos mentiram dizendo que estavam dando vacina de sífilis e estavam inoculando o treponema pallidum, sem avisar, e não trataram. Era para acompanhar aquele grupo como a doença evoluiria sem tratamento. E isso, nos anos 60, foi um dos maiores escândalos no início da bioética. Tá? No início, a bioética é uma disciplina recente, né, dos anos 70, por aí, e esse fato foi assim, muito próximo, né? Bom, então, esse consentimento visa a proteção dos interesses da pessoa. Né? Então, para Jonas, o próprio cientista, então, respondendo à pergunta, quem deveria recrutar as pessoas e a que pessoas o recrutamento deveria ser dirigido? Então, para Jonas, o próprio cientista seria a pessoa mais indicada para realizar o recrutamento, pois sua compreensão mais apurada em relação ao que pretende e a importância social de sua pesquisa, então ele vai poder explicar melhor para as pessoas. Mas, por ser parte interessada, ele torna-se suspeito, porque aí ele pode, sem querer, falar mais do que na realidade é. E isso acontece muito. Sabe assim, tipo, o médico, no hospital universitário, por exemplo, aqui do Fundão, né?
Tem inúmeros ambulatórios, aí os representantes farmacêuticos visitam todos os médicos, e não só visitam dando amostra grátis e tal, como também perguntando se o médico não quer participar de uma pesquisa. Aí eles dão todos os formulários, dão os remédios, até os remédios, assim, quando é duplo cego, nem o médico sabe se é placebo, se é remédio e tal. E aí o médico, para tentar convencer os seus pacientes da rede pública, não, aqui saiu um remédio muito novo, vamos experimentar se ele está funcionando, mas assim, mostrando numa perspectiva quase certa de que aquele tratamento seria melhor. Nem sempre são esclarecidos os riscos que aquela substância desconhecida pode causar, tá? E esse tipo de manipulação acontece à torto e à direito, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Como vocês podem saber, essa discussão toda sobre os grãos geneticamente modificados, cada vez mais, quando aparecem as pesquisas mostrando os cânceres nos ratinhos alimentados com milho transgênico, né, eles perseguem e difamam o cientista que fez a pesquisa. Isso é metódico, né? É metódico. E essas grandes indústrias, como a Monsanto, Bayer, etc., têm dentro dos conselhos editoriais dessas melhores revistas científicas seus representantes, né? Bom, então, para Jonas, o próprio cientista seria a pessoa mais indicada para realizar o recrutamento, por sua compreensão mais apurada em relação ao que pretende e a importância social de sua pesquisa. Mas, por ser parte interessada, se torna suspeito. Jonas sugere que o recrutamento deva ser controlado tanto por autoridades públicas, que são os comitês de ética em pesquisa, como pela própria comunidade científica. Porém, ele tem consciência de que tal controle apenas atenua o problema. Também os próprios investigadores, bem como a comunidade científica, seriam os candidatos mais adequados para o recrutamento. Aliás, na história da pesquisa com seres humanos, essa coincidência de papéis foi a tradição. No início, no século XVIII, século XIX, eram os próprios médicos que experimentavam, que se inoculavam substâncias, que faziam os experimentos. Então, e essa coincidência de papéis, que sempre foi a tradição, diminui muito os problemas de ordem metafísica, ética e jurídica do experimento com seres vivos, né? O recrutamento ideal seria esse, pois essas pessoas, os cientistas, encerram maior identidade com o propósito do ensaio, da pesquisa, né? Maior compreensão dos procedimentos e maior motivação. Esses são os 3 pontos que Jonas defende que os sujeitos que são submetidos à pesquisa deveriam ter, né? A maior compreensão do procedimento, maior motivação e maior identidade com o objetivo da pesquisa. Aí o Jonas fala, a profissão assume com essa prova de sua devoção o papel de um corpo profissional consagrado por vocação própria, não sem semelhanças com as ordens monásticas do passado, o que muito se aproxima das reais origens religiosas da arte médica, né? Que os primeiros hospitais eram lugares dos religiosos, né, que as freiras e os padres ficavam cuidando, os doentes eram... É horrível esses hospitais. Hoje a gente vê um hospital dessa época, tem um livro maravilhoso que descreve essa realidade, chama O Século dos Cirurgiões. É um autor norueguês chamado Jürgen Torvald, um historiador da medicina. Ele conta como começaram a aparecer os hospitais, né? Assim, o recrutamento ideal deveria ser feito dentro da comunidade científica, entre aqueles que, espontânea e livremente, desejassem participar. Mas essa possibilidade não é real, pois ela, por certo, não consegue atender às exigências estatísticas. Então, Jonas sugere que os critérios que justificam os membros da comunidade científica como os melhores candidatos a tomarem parte de experimentos com humanos, que são os 3 princípios: maior identidade com o propósito da pesquisa, maior compreensão dos procedimentos e maior motivação. Esses critérios sejam usados, então, defende Jonas, como os critérios gerais para esse recrutamento. A pessoa que aceita participar de uma pesquisa deve, portanto, ter o máximo de identificação, o máximo de compreensão e a maior espontaneidade, ou seja, deve ter educação e motivação suficientes para desejar se submeter à pesquisa. Jonas defende um recrutamento dirigido aos que possam incluir a finalidade da pesquisa nos seus próprios fins de vida e cuja generosidade seja suficiente para, por devotamento, desejarem tal empreendimento, pois a reificação a que a pessoa se sujeita só pode ser admitida eticamente se houver uma autêntica identificação entre a causa do sujeito recrutado e a causa do cientista. Jonas ainda chama atenção para o fato de que o objetivo da pesquisa precisa ter mérito suficiente para justificar o uso dos seres humanos, pois para um projeto menos que digno, nem o mais livre e espontâneo consentimento deveria ser aceito.
como, por exemplo, os experimentos que os nazistas fizeram durante o Holocausto. Isso não tem nenhuma justificativa. Eles faziam coisas absurdas, de pegar duas pessoas estranhas, aí tira a pele de um, tira a pele do outro, costura o corpo de um no outro, para ver as reações. Assim, qual a finalidade de uma pesquisa dessa? Por exemplo. Então, as propostas de Jonas não têm boa receptividade na indústria da pesquisa científica, que atualmente é faminta de cifras, e ele tem consciência disso. Os parâmetros mostrados para um recrutamento ético restringem tanto o público-alvo que inviabiliza a pesquisa, os tais exigências estatísticas. Mas, se as regras forem relaxadas, sua legitimação diminui, né? Se você relaxar essas regras, a legitimação da pesquisa cai. Jonas assevera a necessidade de não se cair na tentação de convidar pacientes carentes e vulneráveis, que é o que mais acontece, muito menos presidiários, incapazes, dependentes e pacientes psiquiátricos, militares e até alunos de um professor pesquisador, pois quanto menor o entendimento, a motivação e a liberdade de decidir, no caso do estudante de um cientista, ele tem menos possibilidade de liberdade de decidir, né? Maior deve ser, então, a resistência de recrutá-los, desses que têm menos motivação e menos conhecimento, a despeito da sua disponibilidade. Essas situações que eu falei aqui, por exemplo, de presidiários, doentes mentais, pessoas confinadas, isso é muito fácil, é bom para o cientista trabalhar quando tem assim. É como se você, num biotério, né, que é o lugar onde se criam os animais para pesquisa, você tem ali uma comunidade, um grupo de indivíduos, um grupo de camundongos ou um grupo de coelhos à sua disposição. Então, se você se pudesse fazer uma pesquisa com um grupo de presidiários, eles estão ali à sua disposição, ficam 24 horas por dia presos e monitorados, né? Seria, assim, do ponto de vista do pesquisador, é uma situação ideal, mas do ponto de vista ético é inaceitável. E isso, felizmente, se respeita. Tá? O que não se respeita muito é essa história tanto do conhecimento, do nível educacional e do nível socioeconômico. Porque muitas vezes, assim, tem pesquisas que você tem que pagar, às vezes, para o paciente vir ao teu ambulatório, ao lugar onde é o seu laboratório onde você trabalha, e dar um lanche, não sei o quê. Às vezes, pessoas muito pobres vêm por causa do lanche, sabe? Aí isso é um absurdo. Ou então, no caso, vem porque o médico vai dar um remédio para ele tomar, entende? Ele acha que aquele remédio vai resolver o problema dele, é um remédio novo, de última geração, enquanto, na verdade, ele está sendo cobaia, entende? Esse tipo de problema é muito sério. E muitas vezes essas pesquisas, mesmo dentro do hospital universitário, elas nem passam pelo crivo do próprio hospital. É uma coisa que se faz diretamente entre o representante da indústria farmacêutica e o médico do ambulatório. Tá? Aí depois esse médico ganha passagem para ir para congresso, ganha férias em Bahamas, etc, etc, etc. Infelizmente, essa é a realidade. Enfim, Jonas ainda sustenta que os primeiros candidatos ao recrutamento devem ser as pessoas mais esclarecidas, mais valiosas e mais difíceis de serem substituídas na sociedade. Ora, tudo isso implicaria num ritmo mais lento no progresso médico-científico. Em relação ao uso de enfermos na pesquisa médica, Jonas afirma que, segundo um sentimento moral básico, pessoas doentes não deveriam ser recrutadas para ensaios clínicos, pois não se devem aumentar as exigências das pessoas adoecidas, mas, pelo contrário, os médicos e a sociedade devem protegê-las especialmente. Além disso, e a despeito de a pesquisa médica exigir o uso de doentes nas etapas finais de suas investigações, a pesquisa médica com enfermos atinge o âmago da medicina, que é justamente a relação médico-paciente, e rompe com o juramento hipocrático. Quando o médico se forma, ele jura que vai trabalhar pelo benefício do paciente. Quando você faz uma pesquisa clínica com um paciente doente, isso não tem benefício, a não ser que, na última, assim, tem uma situação específica que isso é aceitável, que é quando o médico já experimentou todos os procedimentos conhecidos e nenhum resolve. Aí é quase um ato heróico ele usar uma novidade, mas aí não é uma experimentação, aí é um tratamento. Ele está tentando tratar, ele está tentando, o objetivo dele é ajudar o paciente, não é fazer resultado de pesquisa. Tá? Então, o médico, ele não representa a sociedade e nem os interesses da ciência, nem da família do enfermo ou das pessoas que sofrem ou sofrerão da mesma doença do enfermo. O compromisso do médico é exclusivamente com seu paciente, mais ninguém. É igual ao contrato entre advogado e cliente. A relação entre ambos é análoga à relação entre advogado com seu cliente e deve atender à regra do conflito de interesses. O médico é obrigado a não permitir que nenhum outro interesse interfira na relação com seu paciente.
Naturalmente, há exceções, como no caso da quarentena ou do isolamento de doenças contagiosos, quando o interesse é dos circunstantes ameaçados por causa da natureza da doença. Mas isso não é um caso cotidiano, isso é um caso extraordinário. E situações extraordinárias exigem medidas extraordinárias, não cotidianas. No caso da vacinação, o interesse é duplo, na pessoa e na sociedade. No caso de catástrofes coletivas semelhantes a estado de guerra, o interesse é comum. O que preocupa não são as situações extremas, mas as cotidianas, pois impedir que o paciente cause danos a outrem não é o mesmo que explorá-lo em benefício de outros, como no caso da pesquisa. Você botar uma pessoa que está com doença contagiosa, extremamente contagiosa, em isolamento, isso é um benefício para a sociedade geral. Isso é muito diferente de você usar um paciente doente em uma pesquisa. Jonas sugere que, no caso de recrutamento de doentes, os mesmos parâmetros do recrutamento de pessoas sadias devem ser observados: identificação, compreensão e motivação. Assim, entre enfermos, as condições de recrutamento ideal são muito mais difíceis de satisfazer. A natureza da enfermidade, a debilidade física e psicológica que pode acompanhá-la, bem como a posição de submissão ao tratamento e da dependência na relação com o médico e seu grau de conhecimento acerca da doença, tornam o paciente uma pessoa menos autônoma do que o indivíduo sadio. A participação espontânea dos adoentados é muito mais difícil e o consentimento sempre pode ser distorcido em função da vulnerabilidade em que eles se encontram. O uso de pacientes em ensaios clínicos pode comprometer a qualidade da pesquisa se não houver uma justificativa suficiente para tornar moralmente aceitável o uso instrumental que deles é feito. Na experimentação, quando médicos e cientistas estão reunidos na mesma pessoa, sua tarefa fundamental continua a ser a recuperação da saúde do doente, e somente os mais elevados objetivos de pesquisa justificariam um convite para um enfermo ceder seu organismo para a experimentação. Assim, o médico tem sua responsabilidade de delinear os limites de seu poder ampliado. Então, ele tem uma responsabilidade ampliada. Ele tem que estar sempre observando os limites das suas ações, do poder que ele tem, para nunca se envolver em situações em que defenda uma causa, e deve sempre evitar a persuasão. Ele não pode ser insistente no seu convite. A gravidade da situação do enfermo deve ser considerada de modo que, quanto mais grave seu estado, menos legítima será a sua participação na pesquisa. Jonas assevera que os médicos precisam opor-se ao sofisma tentador de dois entendimentos. Primeiro, de tomar como sacrificáveis e usáveis os casos terminais. Está morrendo mesmo, vamos usar. Esses casos a gente já falou, os casos terminais, desenganados ou desesperados, porque eles já vão morrer de antemão, já são sacrificados de antemão, eles, ao contrário, eles têm que ser protegidos pelos médicos e pela sociedade. É uma alta traição do juramento hipocrático você usar esses pacientes para experimentação. E o segundo sofisma é justificar o recrutamento de acordo com a chance do paciente, ou seja, a compreensão de que quanto menores suas possibilidades, mais justificado está seu recrutamento, entendeu? O paciente não tem mais chance, a chance de cura é menor, então ele pode servir de cobaia, Isso o Jonas abomina. Bom, e agora um breve comentário para a gente terminar sobre existe um tipo de ensaio que é o que é mais considerado, tem maior valor acadêmico, é o ensaio duplo cego. O que é isso? Nem o paciente, nem o médico sabem o que está sendo administrado. Se é o remédio, a droga que está sendo testada ou o placebo. Todo mundo sabe que é placebo, é uma substância inerte que é dada na forma de comprimido ou na forma igual ao do remédio. O paciente não sabe se é remédio de verdade ou se é farinha, ou se é açúcar, às vezes. Bom, então, sobre comprometimento da relação médico-paciente nesses ensaios duplo cego. Jonas reflete sobre o ensaio duplo cego, muito usado em ensaios clínicos. Nesse tipo de pesquisa, nem médico nem paciente sabem se estão testando a droga ou o método de pesquisa em questão ou placebo. Em alguns tipos de pesquisa, existe também um grupo de controle, que são pacientes que não recebem nenhum tratamento e ficam só em observação. Assim, nesses casos, esclarece Jonas, o engano do paciente faz parte do procedimento investigativo. E isso, do ponto de vista ético, para Jonas é inaceitável. Os cientistas acreditam que esse método é imprescindível para a experimentação científica, mas, por certo, já deveríamos há muito, defende Jonas, ter desenvolvido métodos eticamente melhores, pois a realização desse ensaio, citando Jonas, é uma completa traição da confiança devida ao paciente que acredita estar sendo tratado. Só a suprema importância do seu objetivo pode absolvê-la, sem por isso deixar de fazer dela a transgressão ética que é.
O paciente, em definitiva, é defraudado, mesmo quando não é efetivamente prejudicado. Essa prática pode destruir a confiança do paciente no médico na sua intenção de curar. Quando o sujeito da pesquisa é saudável, ainda pode ser aceitável tal método. Porém, quando é um enfermo que acredita estar sendo tratado e está, na realidade, recebendo placebo ou nada, como no grupo controle, esse engodo é inaceitável. É preciso não deixar que o consentimento livre e esclarecido não seja uma permissão do paciente para ser enganado. Assim, então, esses Jonas não pode, o consentimento livre e esclarecido não é uma autorização, me engane, doutor. Não é isso, né? Para Jonas, os experimentos ocultos em pacientes sob a máscara de seu tratamento são moralmente inadmissíveis, que são muitos dos casos que eu pude presenciar enquanto estudante de medicina. E devem ser evitados esses estudos o mais possível enquanto não puderem ser totalmente proscritos, proibidos. Também não se pode permitir o uso de pacientes inconscientes e terminais em experimentações não terapêuticas. Esses pacientes devem ser protegidos. Então, a experimentação terapêutica é aquilo que eu comentei há pouco. Você está tratando e não resolve nada, aí você tenta um método novo. Então, essa é uma tentativa heróica do médico de aliviar o paciente, e não um uso do paciente como cobaia. E, para finalizar, então, algumas prescrições e proscrições possíveis, né? Porque não há como se ter prescrições específicas para cada situação quando consideramos o ser como processo, né? Aí a gente volta às teorias éticas, né? Especialmente da ética da prudência, né? Que é uma ética, a prudência é uma virtude extremamente plástica, porque ela não define situações, você vai usar da prudência nas contingências, a prudência é a virtude da contingência, né? Então, não há como ter prescrições específicas, faça isso, faça isso, faça isso. Depende do caso. Então, a filosofia de Hans Jonas dá ao princípio responsabilidade o lugar de complemento moral do ser temporal, esse ser que é processo. E assim, sua ética é uma ética da contingência, cuja virtude primordial consiste na prudência, e para que essa prudência prevaleça na prática médica, se faz necessário desenvolver nos médicos e profissionais de saúde a atitude de sempre exercer todo o seu discernimento e toda a sua consciência em cada momento do seu trabalho. Tal atitude necessária na vigência de uma ética da responsabilidade, por certo, aumenta o desafio do já difícil exercício da medicina. Mas algumas prescrições podem ser presumidas, como a de que enfermos só poderiam ser submetidos à experimentação em função de sua doença, se é que deveriam sê-los, adverte Jonas. Ademais, é certo que o paciente não pode obter utilidade terapêutica alguma do experimento não ligado à sua própria enfermidade. Entretanto, a experimentação como parte integrante da terapia está voltada para a ajuda ao paciente e torna-se assim uma situação completamente diferente daquela proscrita, né? Ou seja, quando você experimentou vários tipos de terapia sem resultado, aí você usa um método que ainda não foi consagrado, né? Então, a introdução de uma terapia não testada no tratamento, onde as já testadas falharam, não é experimentação sobre o paciente, é tentativa de cura, é tratamento. Não se pode esquecer que sempre há algo de experimental em todo o tratamento, porque sempre é uma tentativa. E também porque a gente sabe que nem todos os organismos têm o mesmo metabolismo. O mesmo remédio faz o efeito para uma pessoa e outra pessoa que tem o mesmo problema não obtém o mesmo efeito da mesma medicação, né? Por maiores que sejam as amostras dos ensaios clínicos duplos cegos, não há como prever com exatidão a resposta de um paciente a uma medicação ou a um procedimento terapêutico. Cada organismo é um sistema que reage de modo próprio às diversas circunstâncias. O paciente tem direito de confiar no desejo do médico de ajudá-lo, tendo certeza de que ele não fará nada com o propósito exclusivo de pesquisar. Apesar de todas as controvérsias da experimentação com enfermos, não devemos ignorar que o doente consciente pode ter alguma identificação com um projeto de pesquisa, graças à sua vivência com a própria enfermidade, e pode desejar contribuir para a cura almejada. Em outras palavras, ele pode entender que seu sofrimento poderá ajudar a aliviar o sofrimento de outros no futuro e quer participar desse processo para uma descoberta médica. Para Jonas, essa compreensão apenas atenua o erro que não se deixa de cometer na realização de experiências médicas com pacientes. Se as reflexões de Jonas a respeito da experimentação científica com seres humanos forem aplicadas na prática nas pesquisas médicas, a consequência imediata será a diminuição do ritmo do progresso nessa área.
Desse fato, não deveria surgir um grande desconforto, pois que o progresso é uma opção e não uma obrigação. Entretanto, os pesquisadores costumam ficar extremamente afetados com essa proposta. Devemos lembrar que, do ponto de vista histórico, esse ritmo frenético de pesquisa científica que temos hoje é recente e alcançou uma velocidade estonteante nas últimas 6 décadas, a partir da Segunda Guerra Mundial, 6, 7 décadas. Jonas observa que um ritmo mais lento no progresso da medicina não põe a humanidade em risco, mas há um risco real quando os valores morais são destruídos pelo ritmo avassalador do progresso sem limites. Os avanços da ciência e da medicina perdem todo o valor quando conquistados dessa forma não ética. Jonas também defende que a busca da imortalidade não pode ser um objetivo do desenvolvimento médico-científico. Aí, citando Jonas, nossa condição mortal pesa sobre nós com sua dureza, mas também com sua sabedoria, porque sem ela não haveria eternamente nova promessa de frescor, originalidade e ardor da juventude. Nenhum de nós sentiria o impulso de contar nossos dias e fazê-los contar para nós. Com todo o nosso esforço para arrancar à mortalidade o máximo que possamos, devemos saber levar seu peso com paciência e dignidade. Então, em relação a esse prolongamento da vida por meio de transplante de órgãos e tecidos, por exemplo, a primeira indagação de Jonas é sobre a propriedade do corpo. O corpo de um moribundo que não tenha mais chances de ser recuperado para a própria pessoa que naturalmente possui, poderia passar a ser uma propriedade social? Ele também questiona a legitimidade de a sociedade deixar morrer pessoas que poderiam ser salvas com a autorização de algum recurso. Para Jonas, há coisas que não podem ser permitidas, como deixar uma epidemia avançar sem se tentar detê-la, deixar que as mortes superem os nascimentos, deixar que os nascimentos sejam excessivos, permitir uma vida média muito baixa, permitir que as populações envelheçam demais, aceitar uma situação geral de saúde muito débil ou coisas desse tipo. Nessas condições, a sociedade como um todo se encontra ameaçada. O interesse coletivo pode impor as suas razões. A persistência de calamidades públicas é algo que a sociedade não pode permitir e, para isso, ela pode exigir tratamentos que incluam a invasão da privacidade, mas somente nesses casos extraordinários. O perigo extraordinário pode justificar medidas extraordinárias, mas não se deve permitir injustiças pela iniquidade na execução das leis e nem qualquer violação de direitos que destrua a base moral da sociedade. E encerrando, uma citação de Jonas. Ele assevera que a sociedade não pode permitir-se nem um só assassinato judicial, nem uma só torção do direito, nem uma infração dos direitos humanos, nem da mais mínima minoria, porque isso solapa a base moral para a qual repousa a existência da sociedade. Mas, por razões similares, tampouco podem ser permitidas a ausência de compaixão em seu meio ou o desaparecimento do esforço para aliviar os seus padecimentos. A sociedade não pode permitir-se a falta de virtude em metade de si mesma. A sociedade, para existir, a sociedade depende de uma ordem imponderável que pode fomentar, que pode esperar, mas que não pode se impor. Tá? Então, era isso que eu tinha preparado para essa última aula, que é essa reflexão de Jonas sobre quantas questões que ele traz. Ele só traz problemas, muitos problemas aqui. Ok, obrigada. Ainda seguindo a mesma linha do vegetarianismo, veganismo, então o Hans Jonas não seria consequencialista em si, né? Mas então, sim, então levando o conceito consequencialista, pelo menos do ponto de vista de bem-estar, né, no caso do utilitarista, né, ainda assim, que é inclusive o ponto que o Peter Singer defende, né, se a indústria, e como Hans Jonas reconhece, que a indústria maltrata muito os animais, né, não seria o veganismo um modo de diminuir, por meio de boicotes, que esse tratamento dos animais continue? Essa questão é muito boa e eu acho que isso que você falou realmente já vem acontecendo. Talvez seja um movimento, assim, se a gente olha a história, né, aquele movimento dialético da história, né, de ter algum contraponto, querendo, né,
enfim. E o movimento vegetarianismo, mais do que o veganismo, mas também o veganismo, a diferença é que o veganismo não usa nem mel, né? Nem ovo, nem leite, nem mel, só vegetais. E o vegetarianismo não usa carne, mas usa ovos, leite, etc. Tá? Mel, pólen de flores, essas coisas. Mas e tem aumentado avassaladoramente. Né? Na Alemanha, 20% da população já é vegetariana. Né? E o número... E aí, o que acontece? Tem mercado, aí começa a aparecer empresas voltadas para esse mercado. Então, recentemente inaugurou em São Paulo um mercado vegetariano, que é uma filial de um alemão que já tem na Europa inteira. Recentemente, um industrial americano da indústria de laticínios resolveu mudar, parou de fazer leite de vaca, de industrializar leite de vaca, passou a fazer leites vegetais, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de tarará, entendeu? Que existe no mercado, você procura, mas um litro custa R$30. Aí fica difícil, né? Só rico pode manter isso. Mas, enfim, é possível fazer em casa leite de vegetais e outras coisas. Entende? Então, acho que esse movimento, pouco a pouco, ou seja, existem alternativas, existem outros modos de vida, né? Qualquer médico ou qualquer pessoa em sã consciência que diga, você precisa comer carne, senão você vai morrer, é um idiota. Desculpe, porque não conhece, não sabe o que está falando. Porque não há necessidade. Isso é cientificamente, nenhum nutricionista pode dizer isso. Ele pode gostar, a carne garante, a carne, você comendo carne, você garante, é mais seguro. Para você ser vegetariano, você tem que prestar atenção mais na sua comida, né? É mais difícil, vamos dizer assim. Mas é possível, não tem problema nenhum. Mais alguma pergunta? A última, tá? Que já são 6h05. E, para quem gosta desse tema, sexta-feira, o dia inteiro, vai ter o seminário de ética animal na sala 106. E aqui à tarde, nessa sala, o seminário Hã Jonas, tá? Eu queria saber, em relação à bioética no geral, e especialmente ao princípio de responsabilidade, como que a gente pode articular aos postulados da bioética e ao princípio da responsabilidade a ideia de sustentabilidade, que foi uma palavra que eu não lembro de ter ouvido aqui, apesar de ter me vindo à mente praticamente o tempo todo. Depois se o professor Lindo quiser falar alguma coisa, mas esse tema o grupo de trabalho Hã Jonas se reúne a cada 2 anos, alternadamente aos anos da Ampof. Numa dessas reuniões recentes, que eu participei de 2 já, teve essa discussão que essa história de desenvolvimento sustentável é muito capciosa também. Ela ainda está centrada na ideia de progresso. Ela ainda está centrada na utopia, no ideal utópico de progresso. Então, eu só vou colocar isso porque isso dá muito pano para a manga, mas ainda para Jonas e para os jonasianos de hoje, que eu estou falando a partir de uma discussão que eu vivenciei lá nesse encontro do grupo de trabalho Hã Jonas, essa ideia de desenvolvimento sustentável ela não é muito consistente, porque ela ainda está centrada no ideal utópico do progresso. É melhor, lógico, o que é preciso, segundo Jonas, é investir em tecnologias que não agridam a natureza, que não poluam, que não... Né? Para que você vai fazer produzir energia nuclear, que tem lixo atômico, que ninguém sabe o que vai fazer com lixo atômico, você pode tirar energia do sol, do vento, das marés, etc. Não? Mas... esse é um ponto ainda assim, discutível. E mesmo, me vem à mente aqui agora também a teoria do decrescimento do Sérgio Latouche, que ele fala de vários de vários fatores, reciclar, repensar, né, etc, etc, etc. E nenhum deles, e ele não fala muito desse desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Entendeu? Então, esse é um conceito que não é exatamente compatível com a ética da responsabilidade, não. Tá? Porque ele ainda está centrado nesse ideal utópico de progresso. Mas sustentabilidade, que eu saiba, sempre está associado à ideia do desenvolvimento sustentável. Né? Agora, você pensa de sustentabilidade como essas pequenas ecovilas que produzem sua própria alimentação, que têm sua própria energia solar e tal, aí isso é bacana.
Isso, do ponto de vista da ética do futuro, é super válido, porque diminui a agressão à natureza, tem uma vida mais em harmonia com a natureza, tem uma visada que integra o homem à natureza e que não separa. Então, ela é muito superior à visada capitalista consumista. Tá? Só uma palavrinha, então. Esse é o curso brilhantemente encerrado com essa colocação sobre Hans Jonas. E quem sabe que a gente se encontra em outro momento. Sexta-feira de tarde. Sexta-feira de tarde, no seminário. Isso. Não, eu acho que fiquei feliz de participar do curso, né? Acho que a gente atingiu a intenção, o objetivo primeiro, que era juntar esses 3 aspectos de uma fundamentação ética, comparando as éticas que foram se estruturando ao longo da história com as questões que a gente enfrenta hoje, né? Do avanço da tecnologia, os problemas gerados por esse avanço, né? E as soluções que se propõem, a discussão que isso levanta e a proposta do Hans Jonas. Eu acho que conseguimos cumprir o objetivo que a gente se propôs. Eu estou feliz. Sim, só recordando, porque aqui partimos dos gregos e acabamos em Hans Jonas. Então é um arco enorme e tão variado. O que sobra de absolutamente essencial? Naturalmente, é respeitar esses progressos que vêm com a ciência. Entretanto, eu recordo sempre que em ética ela se reduz sempre a três grandes colocações que não foram feitas por nenhum filósofo, nenhum teólogo e tal, mas por Jefferson. Jefferson, o pai da independência americana, ele diz: a natureza nos deu vida, liberdade e desejo de ser feliz. Cabe a nós, inclusive a Jonas, cabe a nós fazermos regras, princípios que respeitem estes fundamentos. É isso que é. Então, desde os gregos até a Jonas, essa respeitabilidade da vida, fundamental, da liberdade, né? E do desejo de ser feliz. E o desejo de felicidade não existe só em nós, não. Existe no animal, existe na planta, existe em toda a natureza. É isso.